Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o 56º episódio do Ciência Deriva Podcast. São 56 episódios lutando incessantemente contra a entropia. Entropia, força essa que é irrefutável e impossível de vencê-la. E essa força, na verdade, para os seres vivos, permite a reciclagem da vida e para o universo a sua reorganização. Não para sempre, eternamente, mas pelo menos por um grande período de tempo. O problema é que para nós, seres humanos, essa força, a gente não consegue lidar com ela apenas com um pensamento factual de que ela existe e que os motivos delas acontecerem são esses ou aqueles. A gente precisa de mais. E muitas vezes, para lidar com isso, a gente usa outros tipos de pensamentos, como a emoção, a mistura da razão e da emoção, ou então a gente pensa em uma força superior que nos ajuda a lidar com essa força irretumbante. Na realidade mesmo, a gente pega todos esses pensamentos que eu acabei de falar, mistura tudo na nossa cachola, joga ele para a sociedade, para o mundo, e é assim que a gente lida. O importante é que toda essa mistureba que gera conflitos e gera problemas, muitas vezes, o importante mesmo é que ele nos leve para o caminho da esperança. A esperança é essa que a gente, sim, fala tanto quanto a palavra entropia, porque, querendo ou não, é ela que nos faz seguir em frente, mesmo numa segunda-feira de manhã, né, Guilherme? Bom dia! Como você está, cara? Como está essa segunda-feira de manhã? Você está pronto para pegar ônibus daqui a pouco ou não? Bom dia, Cadu. Essa minha segunda-feira de manhã tá bem tranquila e tudo mais. Consegui ter uma boa noite de sono, por mais que eu tenha ido dormir meio tarde ontem. E, por incrível que pareça, eu não trabalho de segunda-feira. Então, Ô, louco! Ou seja, a eu gente te acordou cedo no domingo, né? me acordaram cedo num domingo, eu tô feliz, eu já folgo hoje, folgo amanhã, então hoje eu tô de boa. No... Olha a inveja aí, ó, coçando a gente aqui, ó. Mas aí, pra tirar a inveja da cara, eu trabalho de sábado e domingo. Em compensação. Mas só que eu acho essa parte muito boa. Sim. Bem, e como anda Dona Nick? Dona Nick, eu acho que deve estar se preparando para pegar ônibus agora, logo após. Bom dia, gente. Guilherme, assim, aí realmente eu tô. Só que, gente, eu costumo sair mais cedo de casa, então esse horário eu já estaria no ônibus, na verdade, no trem, pra ser sincera. Que hora você sai Então, de casa? eu saio geralmente eu saio 7. Ah, Geralmente eu saio 7, mas de segunda-feira eu saio 5h30, por aí, porque eu vou junto com meu namorado pro trabalho, e ele entra às 7 horas no trabalho. Então eu entro 7 horas no meu trabalho também, de segunda-feira. isso que é amor, hein? Mas pelo menos não tô trabalhando no final de semana, mas o Gui tá com 2 folgas aí, então acho que ele tá muito tranquilo hoje. Nesse momento ele está em vantagem. Hoje, Nesse momento ele nessa tá. parte do tempo. Mas é isso. Não vou falar que eu tô muito bem, porque ontem foi domingo, pra quem acompanha o futebol é dia de jogo, então assim, bem eu não tô, né, ninguém sabe como tá a mente do palhaço, mas vamos seguir, né, vamos seguir e é isso, né, pessoal. Mas tirando tudo isso, tô feliz da entrevista, tô feliz que a gente tá quase finalizando mais um semestre aqui em ciência, e é isso, bola pra frente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai ajudar tanto a gente, né, nas nossas questões de divulgação científica, quanto espalhar a informação, que é o que a gente mais quer, né. E então é isso, obrigada Daiane por aceitar nosso convite, e vamos que vamos. Eu que agradeço pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
Caramba, a Nick agora me pegou numa informação que eu nem tinha me ligado ainda. Que a gente já tá terminando o semestre já. Nossa senhora. Então, hoje é dia 21/10, esse episódio vai subir dia 1º de novembro, falta um mês. Aí falta ali um mês pra acabar. Tem mais 2, 3 entrevistas só. Sim, Caramba, coisa de louco. muito rápido, né? Deus. Uhum. E nesse semestre, já puxando, a gente tivemos vários episódios, então vão lá assistir. Inclusive, eu tô com um aqui em aberto, que é o do Fábio Leite. E ele é um episódio muito do interessante, por conta que ele conta bastante sobre a história dele. Além da história profissional, ele conta muito a história de vida, de como que ele saiu desde criança, de um garoto que viveu uma periferia, pode-se dizer assim, até a vida. Não, pode-se dizer assim, não. Ele saiu da periferia realmente e chegou no meio científico. Então, é algo, uma visão de vida que para você não desistir. E ela vai estar rolando aqui atrás, mas só que não percam o foco, foquem aqui. Esse daqui é só para lembrar vocês. Ir lá no Spotify, ir lá no nosso Instagram, a seguir nossos canais de divulgação. E daí a gente crescer cada vez mais e vocês terem mais episódios assim, como Fábio. Esse daqui também vai ser um episódio muito do importante para todos nós e também para muitas pessoas também que querem entrar na área de divulgação científica. Isso mesmo. Vai lá, Guilherme, Sim. para Globo Repórter. Então vamos tocar para a pergunta do Globo Repórter. Hoje, fazendo uma pergunta para um repórter. Para uma repórter. É verdade, você vê, né? Nunca pensei que eu ia chegar nesse ponto de fazer uma pergunta Globo Repórter para um repórter. Mas eu sou a primeira jornalista daqui? Acho Primeira que jornalista sim. entrevistada? Porque a gente entrevistou, lembra da Mariana, da Verdes Marias? Ela fez comunicação, eu acho. Então, e marketing, alguma coisa. Depois ela fez pós do jornalismo. Legal. Então, oficialmente, você é a nossa primeira repórter. Realmente. Obrigada. Então, Daiane, essa, não sei se você já assistiu assim, algum episódio. Geralmente essas perguntas que a gente faz é mais para descontrair e deixar a conversa mais leve para o entrevistado, para não ficar aquela coisa maçante, tipo, só pergunta profissional e tudo mais. Então, me corrija caso eu fale errado, porque eu sou meio gago e eu tenho um sério problema de dicção também. Então, caso eu fale errado, posso me corrigir. Eu não concordo Daiane, com nada disso, não achei nada disso. não achei Eu nada também disso. não achei, não. Não, de onde você tirou isso? Porque no meu trabalho, geralmente eu tô tentando. Eu tô dando muito tique, assim, de fala. Bem, Daiane Formio Tokojima Machado, é certo? Isso. Parabéns. É Ah, difícil, as pessoas não conseguem acertar nunca. é que eu fico repetindo umas 7 vezes antes de começar a entrevista. Não, você acertou, parabéns. Como você está? Do que você se alimenta? Aonde se localiza? A quem você se reporta? No caso, está se reportando a gente, né, hoje. E aonde você ainda está pegando muita fake news? Onde eu tô pegando? É, E se quando? você ainda está pegando muita fake news, você ainda está encontrando. Tá bom. Bom, eu sou a Dai, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, obrigada, tá, pelo convite. Você perguntou do que eu me alimento? Isso. Eu como de tudo, desde que não me faça mal. Então, eu tenho alergia a frutos do mar. Isso eu não posso comer. Eu também. Mas... Você também tem? Tenho camarão, todas essas. Peixe de água salgada eu como, mas ele me dá um. Com aquele medinho, não é? Só Sim, mesma sim. coisa. Então, então eu não como frutos do mar oficialmente, assim, mas o resto, assim, pode ser a comida mais diferente.
eu experimento. Se for comestível, eu como. Mas se eu pudesse, assim, eu me alimentaria só de macarrão, todos os dias. Macarrão? Você cresceu à base de miojo? Não, não, pior que não. Assim, talvez seja por isso, né? Tô tirando Sim. atraso. Mas eu não como miojo, não, tá? Depois que a minha filha nasceu, a gente só come macarrão integral aqui em casa. É, tem que dar exemplo, né? Ué, introdução alimentar, né? E se eu continuo pegando muita fake news, eu não peguei todas as perguntas, tá, Guilherme? Depois você traz elas de volta, qualquer coisa. Sim, a gente continua achando muita besteira o tempo todo e besteiras profissionais também, né? O que a gente sente é que o pessoal está se especializando cada vez mais e criando coisas, criando táticas, criando formas, né, de aparecer, de chegar no máximo de pessoas possível, formas que às vezes a gente não consegue identificar com antecedência, sabe? Sim. Então, Tem tem alguma muita coisa marcante? acontecendo. Oi? Você tem alguma marcante, assim, atual? Que você viu, assim, você achou um absurdo? Então, recentemente a gente está trabalhando mais com um grupo que vende, ensina a fazer e faz propaganda basicamente de dióxido de cloro. Não sei se vocês já ouviram falar em MMS, que é o nome popular. Durante a pandemia apareceu, inclusive, como é natural, né, que apareça com esse tipo de cura fake, né, falando que também curaria a Covid, lógico, né? Mas assim, é basicamente uma água sanitária que se usa principalmente para deixar o papel branco, né? Sim. E é usado para limpeza, enfim, é um tipo de produto que não se consome. Não se pode consumir. Mas tem muitos anos que ele é popularizado e ele é ilegal, né? Ele não pode ser consumido assim no nível de órgãos oficiais proíbem isso, e se você for pego fazendo, possivelmente você vai ser criminalizado, né? É Oi, para perdão, beber? é para beber. É para Oxi. beber. E qual que é o problema? O principal problema pra gente, assim, é que não são só pessoas que estão consumindo porque querem consumir, né? Enganadas, né, muitas vezes. Mas muitas crianças acabam consumindo porque os pais são convencidos, né, por esse pessoal, de que curaria autismo, por exemplo. Autismo que nem é uma doença, né? Então, a criança toma isso, ela tem uma série de queimaduras. E aí, eu tô deixando o programa no começo agora já embaixo, gente. Desculpa, acho que é melhor não Não, detalhar. pode ir. Desculpa. Mas basicamente é isso. As crianças passam mal e os Nossa. pais acham que esse ato de passar mal e coisas que as crianças liberam, na verdade, são toxinas, coisas que existiriam no Sim, cérebro que dariam autismo. E, na verdade, são partes dos órgãos, do intestino da criança, entendeu? Porque é um negócio que tá corroendo tudo, tá queimando tudo. Então, assim, é um negócio criminoso. E Sim. esse é o nosso último tema de pesquisa, assim, que a gente está isso, trabalhando isso agora. tá no mundo inteiro ou é uma coisa brasileira, Tupiniquim? Não, tá no mundo inteiro e, assim, ficou popularizado também dentro de igreja nos Estados Unidos, sabe? Teve gente que foi presa durante a Covid lá fora também, porque estava vendendo. Então, assim, como você, teoricamente, qualquer um pode comprar os ingredientes e preparar isso em casa, é complicado pegar também, sabe? E esse pessoal sabe como continuar fazendo sem ser criminalizado, entendeu? Então, tem gente que tem formação de profissional da saúde e atua com isso, por exemplo. Então, aí ele já chega com aquela moral, né? De falar, não, eu sou profissional da saúde, eu sei o que eu tô fazendo. E aí as pessoas Sim, confiam, né? Meu Deus do céu, não sim, isso. fazia ideia disso. E essa coisa de você dizer, já que a gente entrou nisso, depois a gente volta para o seu início de carreira. Essa coisa de você dizer para as pessoas que elas têm que checar a informação e tal, tal, tal. Isso eu acho, assim, tô falando por mim, tô falando da minha cabeça aqui, sem dado claro. Mas não parece que dá certo, né? Porque a sensação que tem, que dá, que eu até vi depois uma pessoa falando, é que hoje em dia os dados são, às vezes são passadas essas informações, mas são passadas de uma forma muito que pega no sentimento das pessoas, no brilho delas. Parece uma ação de marketing, não parece uma ação de informação.
Então, eu não sei se é possível convencer as pessoas a uma segunda opinião, sabe? Quando você vai no médico, vai no outro médico para ver, sabe, aquilo ali. Isso é difícil de fazer, né? É difícil de fazer porque tem muita barreira, né? Na divulgação científica, muitas vezes tem esse mito de que, assim, a pessoa está indo por uma via que não seja científica, de evidência, então é porque não chegou informação de qualidade para ela, né? É ignorância. E não necessariamente é ignorância, porque as pessoas tomam decisões com base nas próprias crenças, nas experiências pessoais. Na questão das vacinas, por exemplo, a hesitação, assim, ou a rejeição mesmo, às vezes é muito clara, em comunidades que costumam se sentir injustiçadas. Então, comunidades que não têm acesso à saúde, que quando têm experiências muito negativas com os profissionais de saúde. Então, por exemplo, mulheres negras, mulheres pobres. Então, você vai vendo que tem grupos específicos que estão tão acostumados a ser marginalizados enfim, penalizados mesmo, sabe? Por instituições oficiais, pelo menos é assim que eles se sentem, né? Que aí eles acabam criando essa rejeição de. Eles nem procuram esse profissional, eles nem querem saber essa opinião que você falou, sabe? Sim, sim. Então, importa muito quem é o porta-voz que a gente escolhe para falar com as pessoas. Por isso que, assim, primeira coisa, com quem que você está querendo falar? Tá bom, esse público aqui. Então, vamos descobrir o que que funciona para esse público. Quem que tem que ser a pessoa que vai lá falar com esse público? Ah, eu não tenho ninguém. Então, vamos fazer uma parceria, uma colaboração para encontrar uma pessoa que já tem, às vezes, um vínculo com aquela comunidade, que já tem uma relação de confiança, porque aí vai ficar mais fácil conversar. Porque Aí você está falando no pessoal mesmo, não de modo digital ou no veículo de uma mídia. Você diz assim, é não, isso? não. Por exemplo, pensa nas campanhas de vacinação antigamente. A gente sempre usou pessoas famosas, né, Sim, artistas, cantores em geral, porque isso facilitava. As pessoas estavam acostumadas a ver a Xuxa o tempo todo e tinha uma certa relação assim de simpatia com ela. Então, sim, quando ia sim. fazer a campanha de vacinação, usava a Xuxa, fazia uma parceria com ela. Ah, Então, entendi. entendeu? Nesse sentido, assim, pode ser a divulgação que acontece de longe e aquela que acontece de perto também. Essas parcerias funcionam por causa disso. Agora, se for a divulgação física, né, que a gente está comentando aqui, vamos pensar. Existe uma determinada faixa da população que não está aceitando tomar vacina da Covid. Então, vamos ver. Para trabalhar com esse grupo aqui, eu posso falar com um líder comunitário, posso falar com um líder religioso, né? Sim. Posso abrir espaço numa missa para falar sobre a importância das vacinas. Tem divulgadores que estão fazendo isso e dá resultado, né? Então as pessoas Pessoas começam, você influentes. começa, perdão, Guilherme? O foco é em pessoas que sejam influentes para cada grupo em específico. Seria isso. Exatamente, exatamente. Porque assim, a gente até muda de opinião, sim, em relação às coisas, mas assim, depende muito de quem a gente é, sabe? E depende muito de como essa outra opinião vai chegar também. Porque quem normalmente está vendendo essas coisas que eu estou comentando aqui, eles têm, assim, muita lábia, sabe? Eles conseguem se É. aproximar das pessoas e criar uma relação, assim, que parece que tem intimidade, que eles são amigos, mesmo nunca tendo se visto. Eles são realmente influenciadores da desinformação, sabe? Então, tem muita barreira. É difícil mesmo fazer. Tem que fazer, assim, com técnica, pensando bem, planejando bem. Porque também, antigamente, os grandes ídolos estavam todos num canal, num blocão só, né? A Pois é. Xuxa, o Bozo, sei lá, tô pensando em criança aqui de Sim, vacina. sim. Mas enfim, o Uhum. Tony Ramos, né? Hoje em dia não é mais, segmentou. E não tem como voltar. Isso é um fato dado da realidade, né? Não tem como voltar mais. Aham. Então é mais difícil também de você achar pessoas, né, que possam fazer, com certeza. Uhum. Daiane, vou voltar aqui para a gente entender um pouquinho da sua história. Você se formou num curso que não está escrito jornalismo. Agora eu esqueci, falando de cabeça. Mas era com ênfase em jornalismo. Eu esqueci o Comunicação nome. social. Comunicação social, isso. Isso. E você, em 2009, mais ou menos 2010, né? Você se formou. Ah, foi. Acho que foi isso mesmo. Uhum. E, então, ou seja, você já chegou com a internet, com a revolução de comunicação, quando você chegou.
E aí você entrou, você não entrou, pelo menos que eu vi no seu Lattes, você não entrou diretamente na divulgação científica. Você trabalhava lá com montagem que eu vi, montagem de texto, vídeo, parecia uma coisa mais de roteirização, não sei, não conheço a área. E depois você foi para a divulgação científica. Como que ela surgiu na sua a divulgação, né? Na sua carreira? E quando antigamente o jornal tinha divulgação científica. Hoje em dia, para você que é jornalista, para um biólogo, eu não sei onde está o trabalho, o emprego. Para você, quando estava em 2010, há 14 anos atrás, você via perspectiva de emprego nessa área? Você entende? Assim, não, vamos manter. Aí, assim, seria essa, como você encontrou a divulgação e você falou, putz, será que eu vou conseguir ficar, né? Entendi. Aquela cabeça lá de trás. Aham. Então, quando eu estava fazendo jornalismo, eu queria trabalhar com jornalismo policial. Não sei O Gil Gomes. qual que era a minha vibe na época. Mas não jornalismo policial desse tipo, porque não é popular para mim. Eu falo cobertura, assim, de acontecimentos de uma maneira mainstream, não Sim, tô brincando. esses canais policialescos. Maria. Então, e quando eu estava na faculdade, a gente teve aulas de jornalismo digital, assim. E era um negócio muito novo mesmo, sabe? A gente estava o tempo todo estagiando, pensando em formatos para isso. Então, um dos estágios que eu fiz foi numa TV digital, chamava TV Facop. E aí eu fiquei, acho que 2 anos. 2 anos ou 1 ano e meio lá. E aí era legal, porque era uma televisão, né? Só que era na internet. E aí a gente, não era no YouTube, era no próprio site mesmo da instituição. Hoje tem, né? Hoje modernizou tudo, mas antes era só no site da instituição. E aí a gente conseguia, dependendo do tempo que a gente ficasse lá, a gente passava por todas as fases, assim. Então você começa como produtor, aí você vai para campo, vira repórter, aí você trabalha na edição de texto, na edição de imagem, você vai para a assessoria da TV, então você vai passando por todos esses. E você vai vendo qual você gosta mais, sabe? E o que eu mais gostava, assim, era a produção, mas acabava que eu ia muito para reportagem. Apresentando programa também em estúdio, né? Então, eu tive uma experiência bem positiva, assim, em relação ao estágio durante a faculdade. Eu também trabalhei em documentário. Durante a faculdade, a gente fez 3 documentários. O final foi minha peça prática, né? Então, assim, mais uma vez executando essas tarefas diferentes, né? E jornalismo científico não era uma coisa que aparecia no meu radar. Nunca apareceu. Vocês tinham disciplina de jornalismo científico? É segmentado no curso? Não existe isso. Você pode fazer como optativa se tiver. Não tem essa opção mesmo. Na época não tinha, na minha época. Inclusive, um dos trabalhos que a gente fez, uma matéria que era sobre revista. Olha só como tá datado, né? Era uma matéria sobre revista. E nessa matéria, a gente fez um trabalho assim mais amplo para investigar cursos pelo Brasil que falavam sobre jornalismo específico. Então, onde que a gente consegue se formar em jornalismo esportivo, por exemplo, que tinha muita gente na minha Sim. turma que tinha interesse. E por aí vai, sabe? Na época, eu lembro que a gente se interessou, eu e alguns colegas, muito pelo jornalismo do agro, mas é porque a gente gostava do Globo Rural e da técnica, né, deles, dos jornalistas mais velhos e eu acho que, pensando agora, falando agora, eu acho que tem muito a ver com a simpatia pela divulgação, que eu já tinha, mas eu não sabia, porque me encantava muito. Depois eu passo para vocês o link de uma matéria do Jacu Coffee. Vocês já ouviram falar? Não. Já off, não. Não, então, é um café que os grãos são consumidos por um passarinho, né? Por uma ave chamada jacu, certo? Pegou? Sim, o nome eu não sabia. Agora, você me explicando, eu sei. Agora eu sei. Então, e aí, na época, lá atrás, quando começou a popularizar, o Globo Rural fez uma matéria sobre isso. E aí eu lembro que a gente falava assim, né? Vamos pensar na gente aqui. Se fosse uma pauta que chegasse pra gente, como que a gente vai falar para o grande público sobre esse fenômeno que é o consumo de um grão de café que foi, né, extraído de um passarinho? Como que a gente vai fazer isso, sabe? Sim.
a gente não sabia, realmente, a gente ficava sem graça, né? Como que nós vamos explicar isso para as pessoas no horário da manhã, sabe? No fim de semana delas, sem deixar elas com nojo nem nada. E aí eu Mas lembro vou que tomar foi uma café, né? Gente, foi uma matéria tão maravilhosa, sabe? E eu lembro assim que foi uma coisa marcante pra gente, sabe? O debate foi todo em torno disso. Como que a gente consegue fazer, né? A gente consegue falar de qualquer tema, por mais esquisito às vezes que seja, né? Porque não existe isso de, essa pauta eu faço, essa pauta eu não faço, né? E Na como que empresa. vocês fizeram? Como que vocês Não, não, decidiram? a gente não estava fazendo, a gente estava Ah, tá. estudando grandes pessoas que estavam fazendo e lidando com essas Entendi. dificuldades, entendeu? Entendi. Aí, enfim. Agora, a divulgação, bom, eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com revisão, com tradução e coisas assim por um tempo. E aí, eu já estava casada depois, né? E aí, o meu marido conseguiu um pós-doc na Unicamp, né? E aí, nessa ida para a Unicamp, é que eu falei, eu vou voltar a estudar. Estudar, tipo, eu já tinha feito uma especialização, né? No meio do caminho, eu vou voltar a estudar. E aí, eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei o LabJOR, né? Hum, Que trabalha com divulgação científica especificamente, né? Eu achei super legal, fui pesquisar como que funcionava. Entrei em contato com eles, puxei uma disciplina como aluna especial. Daí, dentro do pós-doc do meu marido, ele tinha que ficar um ano fora. Aí a gente foi para a Alemanha. Só que aí eu estava conversando já com uma professora que eu gostei muito e falando de algumas questões que estavam na minha cabeça, que estavam me deixando muito intrigada, que eu gostaria de estudar. E aí, quando eu fui para a Alemanha, eu já fui assim, sem o vínculo oficial, mas eu já fui lendo e estudando sozinha. Então, não fiquei puxando matéria lá fora, né? Porque nem dava naquela época, não tinha essa história de que a pandemia criou, de você ficar assistindo é. matéria toda hora online. Mas eu fui com muita bibliografia e fiquei estudando por conta, sabe? Eu fiquei um ano só nisso, só consumindo material de divulgação científica. Então foi muito gostoso, porque quando eu voltei para a Unicamp e fui prestar a seleção, eu senti assim que eu já tinha visto muita coisa que às vezes não ia dar tempo de ser abordada nas disciplinas, sabe? Então foi muito legal. E foi assim que a divulgação científica entrou, assim, basicamente. A gente vai para lá para estudar para fazer pesquisa, né? No caso, que eu fui para o mestrado, não para especialização, né? Então a gente não necessariamente vai fazer divulgação, mas eu me interessei por fazer também, não só ficar pesquisando, né? E eu acho que eu comecei mais forte em 2017. Vocês lembram da primeira Marcha pela Ciência que teve em São Sim. Paulo? Eu lembro. Então, eram 6 organizadores de São Paulo, da USP, e eu, da Unicamp. Ah, é? Ah, que legal! Então a Legal! gente fez a primeira marcha pela ciência e a gente não queria ficar com cartazes igual, porque assim, a marcha pela ciência era assim, estava acontecendo no mundo inteiro, né? E a gente tinha parceria, então era tudo meio que centralizado, mas a gente se voltava às necessidades locais, né, de cada país. E aí, quando a gente foi fazer a nossa, a gente não queria ir com cartaz para rua e ficar gritando, ouçam a ciência, blá, 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 blá. Sim, sim, Porque, sim. do ponto de vista da divulgação, a gente sabia que, né, é legal, mas o que que a gente ganha com isso no final? Então, a gente queria fazer uma feira de ciências. Aí, a gente foi para o Largo do Batata, e aí a gente fez uma feira lá, foi a época que eu mais tive medo na minha vida, porque eu assinei tanto contrato, tanta coisa que eu tive que Mas alugar, por que? eu Ah, mesma. tá. Para fazer o evento, você disse. Aham. Ah, imagino. Porque aí é o divulgador querendo fazer alguma coisa sem ter grana nenhuma, você entendeu? Então, assim, Sim. éramos nós, todos nós da pós-graduação, alunos, nenhum, né? Tinha uma professora da USP, mas assim, ela também não tinha condições de arcar com as coisas, e a gente ficou correndo atrás de parceria, não sei o quê, no final das contas, SBPC forneceu tenda também, foi um dia de chuva, então a gente, ainda bem que tinha muita Batizar, tenda né? lá, sabe? E aí a gente conseguiu um monte de divulgador super legal, pessoas que a gente já trabalhava, pessoas que a gente começou a trabalhar a partir daí, fez amizade. Então, isso que é o legal, sabe? Quando a gente vai fazer divulgação, a gente faz muita parceria, aprende, conhece muita coisa, muita gente nova e gente com vontade de fazer acontecer, sabe? Então, essa foi logo de cara assim, a minha primeira grande experiência assim, com divulgação. Porque as outras que eu tive durante o mestrado, elas eram mais leves, assim, por exemplo.
a Semana de Ciência e Tecnologia, né? Que acho que é o CNPq que patrocina. Foi da matemática, né? Na época, quando eu estava lá. Daí a gente ganhou um edital e a gente fez um monte de podcast sobre Hum, matemática. Entendeu? Então a gente tem uma série de episódios, assim, a Laura Bichor tem o podcast Oxigênio, né, que é uma rádio, é bem sim, legal, assim, dá para fazer um monte de projeto na prática. Então as coisas que eu fazia eram mais, assim, controladinhas, com fomento, sabe, entendi. com Bonitinho. estrutura, né, da faculdade. E aí quando a gente foi fazer essa feira da marcha, foi totalmente assim, não, a gente tem que... Inclusive eu conheci o pessoal da USP, assim, eu vi eles fazendo a movimentação. Aí eu falei: "Nossa, isso aqui não vai dar certo. Meu Deus, não, assim, não vai dar certo também. Eu vou mandar uma mensagem para eles". Aí eu Por falei: "Ai, quê? gente". Não, porque algumas coisinhas das abordagens que eles estavam usando, às vezes para entrar em contato com as pessoas, a linguagem que eles Ah, estavam usando do ponto de vista da divulgação científica, entendeu? Aí eu falei, né, com o perfil oficial deles, né, daí era uma moça, a Flá, que é uma grande amiga hoje, e aí ela falou: "Escuta, vem trabalhar. Vem fazer". E foi ótimo, foi ótimo, porque eu falei assim: ela tá certa, eu vou mesmo". E aí a gente se conheceu e virou que amigos, legal. assim, e a gente começou a fazer um monte de coisa. Sim, muito bom. Teve E um incentivo pra começar, né? Você não começou sozinha, você teve um apoio bom. Ah, não, o fato de eu estar no LabJOR já facilitava muito, né, porque você acaba os próprios professores muitas vezes têm seus próprios projetos, eles orientam a gente em quem procurar, sabe, que parceria que a gente poderia fazer. E aí os alunos também, né? Normalmente quem vai para esse tipo de curso, eles já têm algum interesse em desenvolver alguma coisa, então é bem gostoso, é bem legal. você faz, então, o seu trabalho principalmente com divulgação na área da saúde. Ou você, na Não, verdade, já se meteu em um montão de ciência, assim. não, meu principal trabalho é com pesquisa. Não, eu sei, mas Eu, voltada para a área da saúde, eu digo. ah, Entendeu? tá, Ou não? entendi. Se você põe Não, física no meio. não, 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 não. A minha divulgação hoje, ela é em cima da ciência da divulgação científica ou da ciência da desinformação. Da desinformação, tá? Não, não Que são, necessariamente da saúde ou de alguma não, outra não. área. É porque a minha pesquisa é voltada para desinformação sobre saúde. Então, acaba que eu sou chamada para falar mais sobre isso, né? E principalmente por Ah, causa tá. das coisas que acontecem nos últimos tempos, né? Tá, entendi. Entendi. Não, ficou claro agora. E no caso seria, você também falaria sobre coisas no geral também. Porque eu imagino assim, porque uma das coisas que eu mais vejo, que eu ouvi, né, uma última aí uma fake news que o povo tava começando a acreditar, que os incêndios eles estavam ocorrendo de maneira natural, estavam ocorrendo de maneira Uhum, clandestina, assim. uhum. Ah, mas você também fala sobre isso? Ou não? O, eu tenho amigas, né? Tenho colegas com quem eu colaboro, inclusive a Meg, que vai dar a oficina do EBDC, Cadu. Ela Sim. trabalha com negacionismo climático, especificamente, ela é repórter disso, ela escreve assim para grandes veículos e ela pesquisa isso também, né? Então, assim, ela é o tipo, quando alguém vem pedir para eu falar sobre negacionismo climático, é para ela que eu mando a pauta, entendeu? Eu Ah, falo. sim. Entendi. Então a gente tenta dividir muito bem isso, sabe? Existe, lógico, o divulgador que ele é generalista, ele é, quer falar, né? Ele vai lá e faz essa ginástica para conseguir falar sobre assuntos que ele não entende, não é especialista, tal. Mas eu prefiro essa via da colaboração, assim, para não sair falando besteira, né? E não gerar mais conteúdo é, ruim por aí, né? eu ia até comentar sobre isso, porque se você é generalista e fala sobre tudo, tem grande chance de você acabar falando uma fake news também, né. E aí, Exatamente. porque pra saber sobre tudo, é muito difícil saber Mas, sobre tudo. ô, Nick, sabe o que eu estava pensando quando eu estava pensando nessa entrevista? Que a gente faz um podcast, querendo ou não, a gente fala sobre tudo. E os podcasts, assim, muitos, aí a gente vai falando o que acha, e o que. Às vezes não tem tempo de. Às vezes até tem boa fé, mas
Aí vem por exemplo, vem uma pessoa, uma divulgadora, aí vem outra pessoa e vai falando o que acha. De repente a gente vai passando, sem querer mesmo, coisa errada. E, assim, porque, eu não sei, não sei, o podcast, podcast, às vezes, ele virou uma coisa, um bate-papo descontraído, entre aspas, sem roteiro. E aí a pessoa às vezes acha que pode falar o que quer, vai no achismo. E não sei, eu fico refletindo nisso, não sei se vocês acham assim, se isso. Eu tenho muito medo, assim, de repente ficar falando bobagem aqui, sabe? Só no achismo. Não sei. Eu acho que por a gente falar sobre tudo, pode realmente a chance eu acho que é um pouco maior. A gente tenta trazer especialistas no assunto, né, isso tenta levar a gente no caminho No mais caminho. correto, porque a gente claro que não é 100% verdade, mas a gente tenta trazer pessoas que entendam sobre o assunto para justamente não falar besteira. Exato. Uhum. Esse é o Então, ponto. mas eu acho que sim, tipo, eu, você e o Gui somos, por exemplo, nada da parte do jornalismo. A gente aqui na entrevista pode acabar falando alguma besteira que não tem nada a ver, só que aí, no caso, a Dai já falaria: "Não, não é assim que funciona, isso e isso". Eu acho que corre o risco da gente acabar falando alguma coisa, alguma coisa que não é verdade, só que a gente tenta trazer especialistas para também dar um caminho. Claro que a gente vai trazer especialistas e nem sempre as pessoas vão ser de fato uma referência para outras pessoas do mesmo nicho. E aí, de fato isso pode acontecer. Tem que ter cuidado, né? Sim. Uhum. Complicado. Tanto que, por mais que a gente fale sobre tudo, assim, eu acho que é até bom a gente falar sobre tudo, que a gente até aprende. Por mais que a gente não tenha domínio, só pelo fato da gente estar conversando com um especialista e tudo mais, a gente já vai aprendendo sobre isso e pode acabar trazendo em outras. Aí acaba pesquisando para saber se é aquilo mesmo, indo mais a fundo, né? Como a divulgação deve ser feita mesmo. Tipo, se Uhum. você quer, você viu algo e você quer ter certeza, você tem que pesquisar sobre o assunto. Você não pode, tipo, escutar apenas e, tipo, o que aquela pessoa decretou foi lei. Uhum. Que a pessoa falou é aquilo mesmo e não tem nada de incorreto nisso. E Uhum. não correr atrás. Que esse é o erro, né? Por conta das fake news. Eu acho assim que depende muito da abordagem, né, que a gente pode fazer. O fato de você ter essa preocupação, Cadu, já é um ponto positivo. Já diferencia o trabalho de vocês, porque muita gente vai tentar influenciar o debate e certas discussões e assuntos mais assim, aparentemente sem preocupação sobre o que está falando, né? E a gente tem que ser responsável, né? Quando a gente vai influenciar ou fazer divulgação, fazer jornalismo, enfim. Então, vocês acabam entrando um pouco nesse dilema do jornalista, porque, de fato, a gente procura outros especialistas, né, para tentarem dar suporte para o material, mas a gente também tem que ficar esperto, o próprio jornalista tem que ficar, e o jornalista cai nessa armadilha, tá? Cai, Não é só o né? divulgador, o jornalista cai demais também, porque o jornalista ele sofre um monte de coisa, ó, a formação, a falta de recurso, sabe? A falta de emprego mesmo, o modo como o jornalista trabalha. Então, o jornalista trabalha muito, ganha pouco, tem pouco suporte, vai cobrir ciência. A maioria nunca teve nenhuma instrução de como fazer isso. Então, não tem formação científica também, então não consegue avaliar nem como funciona, ou se a pessoa está falando uma bobeira muito grande ou pouco grande. Não consegue, às Sim, vezes, sabe? E aí tem aquele tempo limite de entregar o material para o editor, então está sendo pressionado o tempo todo, não consegue checar até o final. Esse material que vai para o editor vai mexer também. Ele não tem controle sobre isso, ele não sabe a última versão que vai sair. Então é sempre muito complexo, sabe? Não é simples, não. E se a gente pensar assim, na questão da colaboração, do especialista, eu acho que vocês têm toda a razão. Vocês estão trazendo pessoas porque vocês estão curiosos e interessados em saber mais sobre a trajetória, né, como vocês falaram, e também sobre a especialidade, né, um pouco da pessoa. Então, esse olhar curioso, eu acho que ele
é muito valioso para a divulgação científica. É isso que a gente tem que ter quando a gente vai fazer Sim. divulgação, sabe? Não é a gente querer chegar lá e falar assim, não, é porque é assim, com um monte de falas categóricas sobre aquelas coisas que a gente não sabe, né? Enfim. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que a gente nem tem muito tempo para aprofundar nisso, mas tudo bem. Hoje em dia, eu fiquei pensando assim, eu não sei a diferença de divulgador e jornalista, eu acho categórica. Se eu tiver no ônibus, o cobrador chegar e falar assim, opa, qual a diferença de um jornalista e um divulgador? Aí eu vou olhar para ele e falar assim, porque eu vejo pelo futebol até, porque hoje o divulgador tem fonte, né? Ele pode checar e ele pode reportar, porque ele tem fonte. Ao mesmo tempo, ele não é jornalista e o trabalho de responsabilidade, de desenvolvimento da informação e o jeito que vai publicar a informação ela é muito importante. Você não aprende de um dia para o outro. Eu acho que a gente tem um projeto de 3 anos e a gente não aprendeu a fazer isso direito. Falta muito ainda. E assim, acho que é uma pergunta ingênua da minha parte mesmo, mas parece que misturou, porque a credibilidade, às vezes, não está mais na informação do jornalista, está no divulgador, que às vezes fala que tem. Eu sou um profissional da saúde, então uma vez eu vi um cara falando que tinha que tomar banho gelado para emagrecer. Então, entendeu? E ele era um profissional da saúde. Então, assim, parece que é melhor. E agora tem uma parte das pessoas que brigam com jornalista, que é jornalista isso. Ficou meio difícil para vocês também, não, tá? Não é a melhor fase né? Que fase que ele tá, né? Então, existe uma diferença? Dá para me ajudar? Claro. Não é uma pergunta ingênua, é uma pergunta super valiosa também, que a gente tem que discutir. Não existe pergunta boba, gente. Isso é uma coisa Boba que a quem faz gente a pergunta. aprende. Não, quando a gente está na faculdade é uma das coisas principais assim que a gente tem que aprender. E não pode ter vergonha de perguntar também, porque a nossa profissão é perguntar, Perguntar, entendeu? né? Se você não entendeu, você tem que perguntar de novo, de novo, de novo, não pode sair sem entender. Porque senão você vai fazer um trabalho ruim, né? No final das contas. O jornalista, ele se pauta pela notícia. Eu acho que esse é o principal fator, assim, que a gente pode diferenciar. Então, a gente tem que avaliar o valor notícia, né? Tecnicamente seria isso. Então, assim, depende de onde eu trabalho. Vamos dizer assim, eu trabalho aqui num jornal da minha cidade, que tem 100 mil habitantes, né? Vamos pensar, uma cidade do interior, e aí a população vive do que economicamente? Tudo bem. Então, é um jornal específico, X, para essa demografia, né? Se acontecer, não sei, se alguém for atropelado de bicicleta no Ceará, um exemplo Sim. bem chulo, assim, eu não vou reportar aqui, porque não tem valor notícia. Precisa ser local para que eu dê espaço. A gente tem que pensar assim, hoje em dia não é, porque a internet mudou todo o jogo. Mudou, Mas o jornalismo, ele se pautava muito por esse limite de espaço. Então, você não podia ficar criando matéria toda hora. Você tinha aquele espaço físico em centímetros no papel, e aí você tinha que dar prioridade para aquilo que era mais relevante para o seu público, né? Você não faz Nicho, aquilo né? que você quer. Exatamente. Então, assim, o que é relevante para o meu público daqui? É o preço do boi, entendeu? Sei lá, teve um acidente numa usina sucrocoleira. Sabe, coisas assim que vão movimentar a economia da cidade, ou a saúde da cidade, ou da região, né? Então, se não tem esse valor local, se não é nada muito assim, esdrúxulo, muito esquisito, o esquisito se falava muito assim na faculdade aqui. O cachorro, ele faz xixi no poste. A gente vai reportar o esquisito quando o poste fizer xixi no cachorro. no cachorro. Sim. Não Então, tem assim, aquela parte do interesse do público e o interesse para o público, sei lá, que é interesse público. Assim, de interesse público e o interesse do público, né? Isso. É um jogo de palavras que agora eu esqueci aqui. Não, Que aí é um pouco de vendagem. Eu lembro que o Mamonas Assassinas morreu e o Diário Popular botou na foto. Você lembra dessa banda? Vocês lembram dessa banda, Mamonas Assassinas? Sim. Da Roda Viva e tal. E aí o avião caiu. E aí os caras botaram na capa. Eu lembro que eu tinha 13 anos, eu estava vindo na escola. A gente adorou. Vamos comer e assistir, essas coisas.
E isso não é interesse público, né? Mas eu fiquei pensando no pai, da mãe, entendeu? Daquelas pessoas. Uhum. Né? Mas eles botaram ali. Uhum. Né? Imprensa marrom Uhum. tem até hoje, acho que hoje tem até mais, talvez. Né? Eu Nossa, acho que Uhum. né, essa é a relação, assim, tipo, que às vezes você tem que saber o que vai reportar, né? O que é notícia de fato, né? Sim, porque assim, existe espaço próprio dentro do veículo para vender entretenimento, por exemplo. Né? As pessoas podem acessar ali naquele espaço específico, mas na coluna de ciência, na coluna de saúde, na coluna de política, a gente espera que vai encontrar outro tipo de conteúdo, né? Aí que nem você falou, aconteceu um acidente. Aí a gente tem os parâmetros éticos, né? Do jornalismo em geral e do veículo. Tem veículo, você falou, né? Dependendo do veículo, ele tem os parâmetros meio esquisitos. Para vender, ele vai acabar expondo, né? Vai acabar criando um problema, às vezes, para a família inteira, né? Um trauma para a família inteira. É desrespeitoso. Então, sim, isso, totalmente desrespeitoso. Então, a ideia, né, é conseguir a audiência pela curiosidade, só pela curiosidade, né? Não tem valor nenhum ali, não tem relevância nenhuma para a vida das pessoas, né? Então tem bastante diferença. Aí a gente pensa, então, o jornalista ele tem que se pautar por certos parâmetros éticos, pela estrutura básica mesmo do valor notícia, e o divulgador não necessariamente. O divulgador, ele estava até discutindo isso ontem, se existe essa diferença tão grande hoje entre o divulgador de ciência e o produtor de conteúdo de ciência. Porque também a gente pode pensar em técnica, né? Porque você pode ser um influenciador qualquer e tocar o assunto da ciência aqui ou ali de vez em quando. Você é um divulgador por causa disso? Ou você só é divulgador científico quando você se auto-intitula divulgador científico? Porque na ciência a gente tem essa questão dos pares, né? E aí o Science Vlogs Brasil, vocês conhecem a iniciativa do Science Não, eu não Vlogs? conheço. Vlogs. Então, faz tempo, né? É um grupo de canais do YouTube que fazem divulgação e que se juntaram. E aí, por quê? Um pouco dessa inquietação também de tem um monte de conteúdo circulando aí e a gente tem que colaborar, a gente tem que se unir para ter força. Então, a gente vai criar o selo de credibilidade do Science Vlogs. Se você faz parte do nosso grupo, significa que você também pode, olha, assistir esse outro cara aqui, porque esse cara aqui ele é legal, ele faz um bom trabalho. Ah, esse aí também faz parte agora do nosso grupo, então pode confiar nele. Então, meio que vira um condomínio, assim, sabe? Dentro do Sim, YouTube, sim. de pessoas que estão ali fazendo meio que essa revisão por pares também. Não que as pessoas não errem, né? Todo mundo erra, uma hora ou outra. Mas, assim, pelo menos existe ali um mínimo, né? Os critérios que a gente está discutindo aqui não vão ser os mesmos do jornalismo, mas vão ser, pelo menos, assim, éticos, tanto em relação à ciência quanto à divulgação, sabe? Sim. Então, era uma iniciativa, uma tentativa que eles fizeram. Existe uma série de críticas em relação a isso, mas eu acho que foi uma iniciativa, assim, à frente do seu tempo, se a gente pensar Sim. que os caras que vendem desinformação, eles fazem isso toda hora. Tipo, é um negócio que dá certo, porque senão eles não E se faziam desse juntar, né? jeito. Fica colaborando olha, compra o livro desse cara aqui, que esse cara é ótimo, assina o negócio dele aqui também, esse cara é meu amigo. Então, existem essas redes, mesmo que não exista um selinho oficial gráfico ali, né? Existe essa coisa de um ficar citando o outro e um ficar promovendo o outro, né? E aí é uma coisa que é uma preocupação nossa hoje, assim, no último EBDC a gente discutiu justamente isso. Como que a gente faz para a gente aproveitar isso para a nossa prática na divulgação científica também? Porque a gente pode fazer um bom trabalho e tirar o melhor da colaboração, né? Do jeito que eles estão Exatamente. fazendo. Sim, com Uhum, Exatamente. uhum. certeza. Tem. Só pra sair desse tema ainda, eu só queria saber se você, Dai, como divulgadora, como jornalista, né, você bem inserida nesse ambiente, se você sente falta desse nicho bem delimitado. Por exemplo, que a internet abrangeu muito. E eu acho não.
é óbvio que a internet ajudou muito a questão da divulgação e de reportagem, etc. Mas também prejudica certo ponto, né. Então, Uhum. porque é isso, você acaba não tendo um nicho específico, às vezes você pode divulgar ou até reportar uma coisa que passou um pouco do seu público, ou uma coisa errada, a enfim, você sente falta desse nicho ou você acha que, de fato, só melhorou? Não. Não, nossa senhora, ficou tão complexo, tão confuso para as pessoas, sabe. O Cadu comentou já, é isso mesmo, é difícil, olha, eu dei uma palestra, que me perguntaram assim: "Como que faz então, quais são os veículos confiáveis?" Eu falei: "Não sei", Depende, depende. porque depende, você entendeu? Depende muito e não é uma coisa assim que não vai mudar também. Hoje o veículo pode estar trabalhando direito em relação a esse assunto e amanhã ele pode aceitar uma grana para publicar um material publicitário como se fosse um material do jornal, entendeu? Como aconteceu bastante na pandemia. Então, assim, é muito complicado para quem não faz Uhum. parte do meio científico entender se estão tentando enrolar e enganar, e quem não entende como o jornalismo funciona também, sabe? Acho que vem disso aí essa revolta com o jornalismo também. Porque hoje qualquer um pode se intitular, né, jornalista. Então a gente tem produtores de conteúdo, por exemplo, que vivem de desinformação, de teoria da conspiração pesada, que eles falam assim, apoiem o jornalismo de verdade, que eu É, faço. Como assim a pessoa faz jornalismo, sabe? A pessoa liga a câmera do celular, fica gravando assim na rua, olha aquilo ali, e ela fala que é jornalismo. E ela fala um monte de bobeira que ela leu num fórum da internet, entendeu? E aí, como que você vai fazer? As pessoas não têm obrigação de saber como o jornalismo funciona. É aí que entra a questão Sim. da alfabetização midiática. A gente sim. precisa fornecer para as pessoas. As pessoas não têm obrigação de saber. Muita gente não entende que o influenciador que está no Instagram falando para você comprar a balinha de goma para crescer cabelo, que aquela pessoa está recebendo dinheiro da empresa que criou a balinha de goma para crescer cabelo, entendeu? E as pessoas, elas são em níveis diferentes, né, de conhecimento em relação a como as mídias diferentes funcionam. Então elas nem sabem que rola muito dinheiro ali, que esse influenciador às vezes nunca comeu essa balinha, muito menos que essa balinha não tem embasamento científico nenhum, que é só açúcar, né? Então são Sim. tantas camadas, é muito desafiador, Nick. A internet assim deixou tudo muito bagunçado. A ideia de autoridade ela meio que deu aquela, sabe, aquela espalhada, aquela pulverizada. É, e a gente acaba tendo que ficar voltando vários passos, sabe, várias casas antes da gente poder confiar em alguma coisa que a gente vê online hoje. E cada vez mais, porque agora a gente também está tendo material gerado artificialmente, com imagem, com voz das É, pessoas. Então, É. antigamente, ó, numa primeira fase da pandemia, o que se falava era assim: você não deve acreditar em conteúdo que não tenha fonte. Ah, beleza, tá bom. Aí depois você não pode acreditar em conteúdo que tenha uma fonte que não seja um especialista, né? Hoje tem horas que você não pode acreditar num conteúdo que tenha fonte, que fale que seja um especialista, porque às vezes se você falar com aquele especialista, não foi ele que falou. sim. Imitaram a voz dele de alguma forma, sabe? Então, assim, não é popularizado o suficiente hoje, mas existem alguns nichos, principalmente o da pornografia, né? Onde eles estão conseguindo desenvolver mais e mais esse tipo de material. Então, assim, acho que no futuro vai ser mais caótico ainda. Por isso que a gente tem que fazer o dever de casa e ensinar as pessoas, senão o negócio vai ficar. Tipo, não dá para confiar nem no que você vê, nem no que você ouve também, a partir de um E certo ponto. além de tudo, a gente precisa ir para as dicas culturais, etc, mas além de tudo, existe muita questão da persuasão, né, porque às vezes a pessoa fala aquilo é aquilo que a gente fala muito sobre falar com segurança. Você É. pode nem saber o que você tá falando, mas se você fala com segurança, se você é uma pessoa persuasiva, qualquer Uhum. pessoa acredita. Tipo, às vezes, esse negócio da balinha de goma que cresce cabelo, às vezes eu ficava a pessoa fala com tanta segurança, com tanta certeza, que eu fico falando: "Gente, será que isso funciona mesmo?". Mesmo Não, eu sabendo
que que não não funciona. que não funciona, tipo, mesmo eu sabendo, né, realmente Uhum. é só açúcar, enfim, mas a pessoa fala com tanta segurança, com resultados, né, que a pessoa consegue até colocar resultados, ou seja, é uma persuasão, tamanha persuasão que confunde mesmo as pessoas. Então, Uhum. é aquilo, né, acho que terra de ninguém e todo mundo Sabe o quer. que vocês estavam falando? E eu lembrei de uma coisa. Lembra daquele remédio que ia curar o câncer? Fosfetanolamina. Fosfoetanolamina. Isso. Não sei se vocês lembram. Ele saiu, e ele tinha estudos in vitro. Isso é uma coisa. Você falou que ninguém sabe como o jornalismo funciona e também ninguém sabe como Ciência a ciência funciona. funciona. Uhum. E também não tem, é difícil saber que in vitro, aí sabe, vai pro rato, sabe essas coisas? Uhum. E a função do divulgador, será que é ficar explicando o método na hora que vai passar a notícia ou a conclusão? Aí entrou. Se você for para matemática, você vai ficar explicando o método de matemática, o povo não vai ficar louco. Mesmo na ciência aqui, das ciências da saúde e tal. Mas assim, se vocês, não sei se vocês lembram, mas assim, começou a judicializar. E eu entendo, se eu fosse pai, mesmo sendo cientista lá, cara, pô, uma esperança que meu filho morrer de câncer. Não vai para o juiz lá pedir? Né? E virou um problemaço na época, né? Uhum. E foi. Ali eu não sei se foi falta de uma melhor comunicação, ou se já era resquício da internet, eu não sei. Eu lembro que chegou a informação para mim, eu li lá na revista Papesp e tal, que já estava com os problemas, né? Uhum. E eu não sei, e assim, não sei se o futuro disso aí mesmo, né? Que o Dai estava falando, tô te falando de Dai, né? Daiane, você. Dai mesmo, é Dai mesmo. E eu não sei o que faz para o futuro, se vai ser tipo, entre aspas, aqui, vou fazer uma brincadeira ruim, vai ser imunidade de rebanho, vai fazer o pessoal se amadurecer, ou a gente vai conseguir educar a gente, né, a sociedade, conseguir passar essa mensagem de fato para as pessoas. Não sei, Uhum. é complicadíssimo isso. Não, eu falei que você entrou porque é esse o debate mesmo. Como a gente está comunicando a ciência, que imagem de ciência, de cientista a gente comunica para as pessoas. Essa é a base da oficina. A gente vai dar, inclusive. Então, assim, tipo, a gente muitas vezes, o jornalista entende-se, porque o jornalista trabalha com valor notícia, ele vai lá no principal. Mas o divulgador, ele tem um espaço para fazer essa reflexão um pouco antes, né? E mais liberdade também, que normalmente ele não está trabalhando numa redação, então não tem o chefe ali, né? E nem limite de espaço também, de horas, enfim. Então, como que a gente está comunicando a ciência? A gente está só indo no resultado, dando a entender que a ciência é essa fábrica de soluções, que é assim espontânea, acontece do dia para a noite, que vem um gênio, que normalmente é um cara branco, e aí ele vai lá e põe um jaleco, porque ele sempre tem que estar com jaleco, e aí ele é bem nascido, por isso que ele está nessa instituição grande. Logo, ciência não é para mim. Estou aqui na Sim. periferia, sou mulher, enfim. Então, esse cara aí, ó, ele tem um momento eureka, e aí ele descobriu a cura para não sei o quê. Né? Então, essa fantasia de que parece que a ciência funciona assim. O que a gente pode fazer como divulgador? Mostrar a ciência como um processo. Porque a ciência é um negócio complicado, a gente sabe. Não dá para sair publicando qualquer coisa. As coisas levam tempo. Às vezes você fica ali batalhando, você não chega a nada. Você só consegue resultado negativo, né? Então, assim, as pessoas, elas se interessam pelas histórias. As histórias que acontecem antes daquele resultado. Então, isso é até bom para a gente pensar em termos de audiência. A audiência quer isso. A audiência não quer saber de estatística, sabe? Ela não quer. Não faz sentido, às vezes não vai se conectar com a realidade daquelas pessoas, né? Então, ela precisa de história, ela precisa entender quem é o cientista, entender todas as fases que estão passando. Então, a gente viu uma tentativa durante a pandemia de mostrar isso por causa das vacinas, né? Mostrar, olha, não é assim, do dia para a noite, isso daí começou lá atrás. Ah, não, mas eu não vou tomar a vacina, porque essa vacina foi a vacina mais rápida da história. Não foi, tá? Tem pesquisa lá de trás, a gente tá vindo nessa aqui, ó, faz tempo. A gente só conseguiu dar um boom por causa do monte de financiamento que desceu, dada a gravidade da situação. Então, assim, fazer isso rotineiramente, sabe? O máximo de ambientes que a gente puder, mostrar, não, a ciência, ela funciona assim. A mídia
né? Ela funciona desse outro jeito. A rede social, ela tem essa outra lógica, que é totalmente diferente do jornalismo e da ciência. As big techs, elas têm os próprios interesses, né? Então, assim, o máximo que a gente puder dar desse tipo de informação para o público em geral, mais fácil fica para acontecer isso que você falou, Cadu, da imunização, sabe? Você tentou fazer uma piada, mas esse é um termo que se usa mesmo quando a gente pensa em desinformação, sabia? Olha, acertei! Eu De sabia. verdade, assim, a ideia o termo é inoculação, né? Então, é uma vacina mesmo. Você expõe as pessoas a pequenas doses de desinformação, mostra para elas, olha, essas pessoas que tentam enganar e arrancar tua grana, normalmente elas usam essas táticas aqui, ó. Aí a pessoa vai se familiarizando com esse tipo de tática, e aí quando chega outra desinformação, tá mais fácil dela identificar. Então a gente já criou uma certa imunidade a esse tipo de material. E é interessante que tem pesquisa mostrando que se você foi inoculado, né? Se você foi exposto à técnica da desinformação sobre saúde, por exemplo, quando chegar a desinformação climática ou desinformação histórica, enfim, né? Qualquer natureza, vai funcionar também. Porque a técnica é mais ou menos a mesma, a técnica para persuadir, A para base, enganar, né? Uhum. entendeu? Então, assim, tem gente fazendo videogame para treinar as pessoas, tem gente fazendo Legal. manual, e tem resultados legais, sabe? As pessoas realmente conseguindo, assim, identificar um pouquinho mais fácil, ficar um pouquinho mais cética, sabe? Em relação, não sai confiando. Então, eu acho que tem esperança, sabe? Mas tem que ter coisas grandes também. Divulgador não faz milagre, não vai fazer. Mesmo porque a gente não tem o poder e o dinheiro que a gente precisaria, né, para fazer um trabalho de Também qualidade não tem todo. todo alcance, como Uhum, se a gente alcançasse toda a população. Tem população que não tem acesso à divulgação, é só o que vê na TV, olhe lá, uhum. A gente tem que sempre pensar em questão, assim, da política pública, sabe? Então, precisa ter política pública para lidar com esse tipo de coisa, e a gente precisa ter regulamentação também. É, Rede social sem regulamentação não vai. É um monte de promessa, né? Eu falo assim, pensa que a própria Big Tech, né? O próprio Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc., eles estão lá escrevendo uma prova, respondendo as perguntas da prova, corrigindo e dando nota para a prova. É isso que eles estão fazendo hoje, né? Então, assim, a gente só confia, ou não confia, né, no caso, mas assim, a gente escuta eles falando, olha, nós apagamos mais não sei quantas coisas aqui perigosas, a gente tem política de uso, aqui a gente não permite isso, aquilo, mas aí o pesquisador que está ali dentro, vendo no dia a dia, ele vê que não funciona, entendeu? E não existe toda essa força para tentar combater também. Então, se não for por meio da política pública, não vai também, não dá para fazer milagre. gente, o tempo urgiu, como diz aí do seu interior. Vamos para as dicas? Pode ser? Beleza? Então, beleza. vamos lá. Toca a vinheta que não tem. Tocou. Vamos lá. Eu vou começar então. Eu vou pegar aqui uma. Eu vou fazer uma, mas eu vou aproveitar e fazer duas aqui. A primeira, eu vou lá pegar a revista. É um podcast de comédia chamado Vralcast, em que eles deve ter uns 10 episódios e uns 8 estão com gente ligada à ciência. E os entrevistadores são negacionistas total, assim. É de comédia. Então eles vão falando do meu tio, do meu primo, Való, não sei o que lá. Eu adorei. Eu gosto daquele tipo de comédia que eles fazem lá do texto deles. Então chama Vralcast. Eu vou pegar aqui só a revista aqui rapidinho. Ixi, cadê? Perdi. Agora que eu queria. Desculpa. Ó, eu vou passar uma reportagem que eu li ontem, vindo para Fortaleza, falando sobre o Elon Musk. Era um. Não, eu vou passar essa aqui, acho que é melhor. Ela conta um pouco, é da revista Piauí, que eu já tinha dado, é um pedaço de um livro que chama-se Limite de Caracteres. E conta um pouco
de como era o Musk quando ele comprou o Twitter e o modo que ele trabalha. Então, fala um pouco até que quando ele comprou, ele abriu para várias pessoas que estavam barradas no Twitter. Alguns até ele teve que barrar de novo, porque era antissemita e tal. Então mostra também, eu acho que um pouco que a gente conversou aqui, por isso que eu fui pegar a revista Piauí aqui, chama, a reportagem chama Caracteres Radicais, tá bom? É isso daí. A gente faz como? É o Nick aqui primeiro, eu não lembro agora. Não, a gente vai pro ator, assim. Pode Já. ir, Gui. Bem, a minha é mais. Ela veio. Eu tinha pensado em uma, mas só que aí, durante a entrevista, passou outro que acabou tomando totalmente a frente. Que eu vi uns posts desse divulgador, né? É um biólogo, também no Instagram, que é o do Jubilu. Que ele vem fazendo muitos posts, assim, falando sobre as queimadas, sobre mudanças climáticas. E esses posts tá bem marcantes. Eu tô sentindo que ele soube impactar bem eles, de uma maneira que pegasse mesmo o público. Tanto que tá tendo bastante visibilidade. Eu vi um que tava com. Tipo, ele postou de manhã e na parte da tarde já tava com mais de 600 likes o post. Acho que Ele tem um belo alcance, né? ele tá com um alcance muito, muito grande, assim. Aí é mais só, assim, divulgar o Instagram dele. No caso, que eu gostei bastante dos posts que ele tá fazendo, tô gostando. E ele também fala de uma maneira de fácil entendimento para todos. Então alguém assim a se inspirar, né, em comunicação. Maravilha. Aí vai a Nick, depois a Dai. Vai lá, Nick. Tá, pode ser. A minha dica cultural, na verdade, é mais para os amantes de Harry Potter, se alguém gosta de Harry Potter. Eu gosto muito e recentemente eu fui num restaurante que é o Beco Hexagonal. É temático de bruxaria, é realmente um mundo de Harry Potter. Eles são eles ficam em Moema, aqui. Eu não sei se tem outra unidade, mas aqui em São Paulo eles estão em Moema, foi no que eu fui. E é bem legal, pra quem gosta de Harry Potter, eu gosto bastante, então é uma, é uma experiência bem divertida. Eu sei que tem outros restaurantes temáticos de Harry Potter, mas esse eu fui e eu gostei bastante. E o Você preço é lembra assim, o bairro, o Nick? Mais ou é em menos o Moema, bairro? Moema, desculpa, eu não ouvi. é em Tá, Moema. Eu não sei, deixa eu pegar. O, não, tudo bem, já tem daqui, dá para procurar no Google para quando mas aqui, subir. ó, Rua Gaivota, 1112, Moema. Tá. E é bem legal, o preço varia assim. Aqui no Google tá falando que por pessoa dá pra variar entre 60 e 100 reais. Então depende do que você pega, mas eu achei ok, comi foi bem bom. Bom. Daí você vai? Bom, eu tinha pensado em algumas coisas, né? Vou tentar pegar aqui com base no que a gente discutiu. Então, eu queria sugerir um podcast que eu gosto bastante e é um podcast voltado para storytelling, né? Então, narrativo, tal. Se vocês quiserem conhecer também, ainda não conhecerem, chama 37 Graus. Ah, eu conheço. Então, a Bia fez mestrado comigo e ela é muito boa, muito competente. Ela faz com a Sara, né? Então, assim, tem algumas temporadas já e é um material bem legal, assim. É um jeito muito gostoso de abordar a ciência, a ponto de muitas vezes, assim, a pessoa não, se você não faz parte, né, do campo, você nem perceber que tá sendo um material de divulgação científica, sabe? É bem gostoso mesmo. O Tempo Quente é delas? Oi, perdão? O Tempo Quente, o podcast Tempo Quente, que fala da Amazônia? Sabe? Não, Eu acho que não é, então eu tô confundindo. Não, tá. Bom, mas enfim, 37 graus. Uhum.
Eu descobri esses dias um cordel de insetos que eu achei super legal, assim, uma obra que está gratuita também, disponível. E eu tô assim, nossa fase pesquisando meios diferentes, sabe, inusitados para fazer divulgação científica. Chama O Mundo dos Insetos, em cordel. Então, ele é gratuito, é um material assim, mais para inspiração, sabe? Para vocês darem uma olhada. E aí é um formato que eles estão tentando juntar cultura, educação e ciência, porque aí eles Ah, legal. falam também, ó, isso aqui pode ser usado em sala de aula, tal, enfim, tá gratuito lá, vejam, é muito bonitinho, assim, sabe? É muito gostoso. É, um livro que eu gosto bastante, especialmente, sim, e que, não sei, pode interessar outras pessoas, é A Vida Secreta das Árvores, que eu também descobri que tem uma versão hoje voltada para criança, que achei super bacana também. Basicamente fala sobre a internet das árvores, como as árvores se comunicam, como elas colaboram, como elas fazem para enfrentar ah, inimigos, entre aspas, né? Então é bem legal também esse livro. É um livro assim ele tem uma comunicação muito gostosa também. Quase que não parece um livro de divulgação também. É muito interessante. E quem for ouvinte de inglês, eu vou sugerir também o podcast do Alan Alda. Não sei se vocês conhecem o Alan Alda. Ele é um ator norte-americano que fez a carreira dele toda no cinema. Ele tem um monte de prêmio. E ele depois começou a trabalhar com divulgação científica. Ah, é? Que E, legal. e agora ele tem uma carreira inteira de divulgação científica também. Então, assim, o que é legal no Alan Alda? Ele tem um livro muito, muito, muito bom. Eu posso passar o link para vocês depois. Mas o mais legal do Alda é que ele descobriu, assim, que divulgação científica não é só sobre ciência, que existe um monte de saber técnico que a gente não vai dar conta de saber mesmo. Então, por exemplo, ele fala de um episódio que ele vai no mecânico e ele não consegue entender nada que o mecânico fala. Então ele fala, nossa, seria tão legal se a gente conseguisse se comunicar. Aí ele vai no dentista. O dentista não consegue explicar para ele o que precisa ser feito. E ele acaba concordando, porque ele ficou com vergonha de continuar perguntando o que era. E ele fez o tratamento que ele não queria. Então, como esse tipo de barreira de comunicação afeta a nossa vida em qualquer, não precisa ser com cientista, em qualquer profissão, né? A gente nunca vai ter todos os conhecimentos técnicos. A gente sempre vai ser leigo na maior parte das coisas, Sim. né? Esse Então, mundo é muito assim, complexo, especialista, né? É muito difícil mesmo. é muito difícil mesmo, é assim mesmo. E, e aí ele emprestou as técnicas do teatro para o cientista. Então ele dá cursos e coisas assim. Aí vem os cientistas que não têm normalmente nenhum contato com a área da comunicação, e eles fazem esse curso com um monte de dinâmica, um monte de exercício do teatro mesmo, do improviso, do não sei o quê. E aí no final eles tentam avaliar isso. Normalmente as pessoas conseguem evoluir bastante, tanto no jeito de falar, sabe, na abordagem das pessoas, na facilidade para conseguir identificar aquilo que é realmente relevante da história dela, na hora de construir um release para mandar para o jornalista, enfim. O que eu vejo assim é que tem muita gente, assim, tem um exército de pessoas que já estudaram com ele e falam, nossa, é muito bom, me ajudou muito a abrir minha cabeça para a importância disso daí também, né, de fazer divulgação científica. E aí o podcast dele chama Clear and Vivid. Então é meio que assim o ponto central dele, sabe? Para fazer, as pessoas elas gostam de ciência, mas a gente precisa dar aquilo que realmente chama atenção, aquilo que realmente empolga. Não adianta dar o dado frio. Onde que está a história, exatamente, né? Então depois que a gente aprende a encontrar a nossa história, fica muito mais fácil a gente se conectar, porque as pessoas se identificam, elas se empolgam, elas conseguem ver a ciência como a gente vê, sabe? Com essa empolgação, sabe? Então Sim. isso a missão. Então é muito legal, assim, se vocês tiverem oportunidade de ler e ouvir coisas do Alan Alda, é um tipo de material, assim, que eu acho muito inspirador e deixa a gente muito otimista também. É Vivid, V-I-V-I-D, né? Isso. Tá. Legal, Eu muito bom. posso mandar os links também, se vocês quiserem, para colocar assim. Tá certo. Então, ótimo, muito bom. Muito bom, gente. Daí a gente vai seguindo então para as perguntas finais. E aí a primeira coisa que eu queria te perguntar é se durante a entrevista
A gente não deixou de fazer alguma pergunta que você achou que a gente tá, que seria interessante, e talvez você acredita que não, porque você fez comunicação, então acho que você não precisa treinar. Pô, isso é uma ótima pergunta. Quando você vai dar uma palestra, alguma coisa assim, você treina bastante antes? Ou realmente a comunicação é algo muito natural pra você, e aí você não treina muitas vezes? Nossa, eu treino no nível de eu escrevo cada palavra que eu falo, Nossa, até para sério? entrevistas. Aham. Normalmente os jornalistas passam a pauta, né, nem sempre, mas tem muito jornalista que faz isso hoje. E aí eu escrevo as minhas respostas e mesmo que tenha, pergunta surpresa, assim, eu meio que já fiz um roteiro por mim com perguntas que podem ser perguntadas escritas. Não tenho confiança nenhuma em improvisar, nenhuma. Então assim, Nossa, não, natural não. Eu acho que não tende a não ser natural também, sabe? sim. Mas mas então tem alguma pergunta que a gente deixou de fazer que poderia te perguntar, que você passou no seu caderno? Olha, normalmente as pessoas perguntam: "Como que faz para resolver esse problema, então?". E Como a que faz pra pergunta resolver esse problema aí? tipo, eu não senti falta dessa pergunta, só uma curiosidade, assim. Eu fico feliz que vocês não tenham perguntado. É que a gente acabou conversando um pouco sobre, né, eu acho que tá tudo muito voltado a políticas públicas. Acho que Uhum, uhum. tudo culmina para as políticas públicas. Mas você daria outra solução? Não, eu acho que a solução é muito coletiva, né, a gente tem que pensar, na política pública, lógico que tem força, mas a gente tem que primeiro entender que é um problema tão complexo que não dá assim, por isso que eu falei que eu não senti falta dessa pergunta, porque não é como se a gente tivesse uma solução mágica para isso também, né. Então depende do público que a gente está falando, né, depende da do pequeno quadradinho desse problema que a gente está tentando lidar também. Então, a gente tem que ter alfabetização midiática, talvez a gente tenha que ter mais alfabetização científica em várias camadas da sociedade também, né? A gente deveria ter um jornalismo local mais fortalecido, porque também Mais tem os desertos organizado. de notícias, né? A gente tem É, esse problema do deserto de notícia que pega também. É, a gente tem que ter uma regulamentação. É, para responsabilizar mesmo, sabe, quem está lucrando com esse tipo de material problemático. A gente tem que ter mais vigilância, né. Sim, Enfim, tem tantos atores envolvidos e tanta coisa que deixa mais problemático, mais complexo, sabe. Então, não existe uma solução só. Agora, do ponto de vista do divulgador, é isso que a gente falou, né, comunicar a ciência como um processo, né, mostrar como a ciência acontece e tentar ter o máximo de responsabilidade. Se não é o se você não sabe o que você está falando, chama alguém que sabe, né, colabore, faça colaboração, sabe, meio que atue como um jornalista mesmo, não tem pergunta burra, quanto mais você perguntar, mais for curioso, melhor vai ser para você, né, sim, enfim. Nick, deixa eu cortar uma coisa que pintou na cabeça, talvez não dê pra, é impossível de responder também. Essa coisa da solução mágica, ela é uma ela que a gente tem na cabeça e cada vez mais parece. Isso é uma questão publicitária ou você acha que é nosso mesmo, é do ser humano, da imaginação humana, do sonho que a gente tem? Assim, sendo bem breve, se der para ser. Uhum. A gente é preguiçoso, né, a gente procura pelo caminho mais rápido, é natural da nossa natureza É mesmo. nosso, né? É. É. Então, se a gente quer economizar energia, né, tudo aquilo que faz a gente pensar muito e dar muita dor de cabeça, às vezes a gente tenta procurar um É. atalho. É natural, não é uma questão de caráter nem nada. Então a gente tende a ainda mais se a pessoa tiver experiências negativas, que nem eu falei, né, vamos pensar na saúde aqui. Se a pessoa tem muita experiência negativa com profissionais da saúde, por exemplo, e ela está se sentindo mal, e ela sente que ela tem que procurar um médico, às vezes, movida por essa experiência negativa e por essa rejeição que ela tem, esse trauma, eh, ela vai procurar em outro lugar mesmo. E aí, se alguém disser: "Olha, todo dia, se você tomar um chazinho de alho com limão em jejum, vai melhorar", ela
Não, vai tentar, porque, poxa Por vida, que ainda não? mais se for uma pessoa que ela confia, que ela já acompanha o trabalho faz tempo por A receita aí. da avó. Ela fala, a pessoa fala assim, são conhecimentos ancestrais. E eu também sou médico, eu sei o que eu tô falando. Então, assim, são vários fatores que contribuem para que essa pessoa vá por essa via e não pela outra, né? Às vezes pode ser ingenuidade, mas não necessariamente é ingenuidade, não necessariamente é uma questão de ignorância. Então, a gente tem que ser muito empático, assim, sabe? Tem que olhar com cuidado e não sair, assim, rotulando as pessoas. As pessoas são vítimas, normalmente, desse tipo de situação. Dai, do que você se orgulha? Eu tenho uma síndrome do impostor muito, muito grande, assim, no nível muito alto. Então, o acontecimento que mais me dá orgulho hoje, assim, eu acho que na minha vida, é a minha filha. Que é o único campo da minha vida que eu posso falar assim, nossa, que orgulho, sabe? A minha filha se chama Ada e ela vai fazer 2 anos agora. Então, assim, para mim é muito gostoso ver em primeira mão essa curiosidade da criança, né? Que a gente fala na ciência, sabe? A curiosidade por tudo, o interesse por tudo, e o desenvolvimento devagarinho ali todo dia. Então, é uma coisa que me orgulha pra caramba, assim. Eu adoro participar e já ficar incentivando várias coisas, sabe? Esse olhar mais científico, assim. As suas vitórias profissionais, então você comemora pouco, é isso? Ou você Nossa, não. quase não comemoro. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Jura? Uhum, Eu sou um pouco bastante. como você, mas eu ainda comemoro, assim, quando tem. Gosto de festa também, né? Aí, une útil ao agradável. Não, mas você tem que comemorar mesmo. Eu tenho uma noção, assim, de que eu tenho que mudar isso em mim. Tá certo. Vocês podem não comemorar, mas tenho certeza que a população comemora, porque é uma grande ajuda, é um grande feito, né? Divulgar ciência, divulgar, no geral, coisas. Também, além de divulgar coisas que são verdadeiras, apontar as coisas que não são. Eu acho que isso é muito útil para a sociedade, extrema importância que a gente tenha pessoas assim. Então, comemore mais, Dai, porque assim, é muito importante. Eu vou Obrigada. comemorar que a gente gravou essa entrevista. E eu tenho É, certeza que a Ada, quando crescer, vai se orgulhar da mãe também. Então, obrigada. Tomara, Muito bom. obrigada. Gente, ó, a gente estourou 5 minutos. Tá bom, né? Pro nosso nível, assim, tá excelente. Pontual. É. Então vamos para os muito obrigados e tchau, né? Então, já vou aqui agradecer a Daiana Machado. Muito obrigado por ter. Você é um amor de pessoa, viu? Deu para Obrigada. perceber no WhatsApp isso daí. Juro. Juro. E achei, assim, muito legal e espero que você tenha gostado da entrevista, tenha sido o que você achou. Eu gostei bastante. Eu queria falar milhões de coisas. Por exemplo, tem a pseudociência, a homeopatia, tem uma discussão que rolou, mas não deu tempo. Tudo bem. Então, mas valeu muito, muito obrigado. Guilherme Nicole, o meu coração está nas vossas mãos, tá bom? Muito obrigado, viu? obrigada, gente. Obrigada. Bom, obrigada, Dai, pela entrevista maravilhosa. Cadu, Gui, obrigada por sempre aqui com a gente. E é isso, muito obrigada, agradeço tudo. Foi muito bom. Não, só tenho a agradecer também a todos nós, a nossa equipe aqui, que sempre estamos juntos, independente dos fatores, a gente sempre arruma um jeito de fazer de elaborar as coisas. Muito obrigado, Dai, por ter proporcionado essa entrevista, foi muito enriquecedora. Eu acredito que vai ser uma das entrevistas mais gostosas, assim, para se escutar. Porque eu sinto que a gente não morreu em nenhum assunto e tudo fluiu de uma maneira muito, muito leve. Então, acho que é muito por conta de você ser repórter. Isso é... Que bom, gente, eu fico Ela se feliz. reporta bem, né? Obrigado, obrigado. Que bom, eu fico feliz que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, tá bom? Obrigada de novo pelo convite. E eu tô aí disponível se vocês precisarem, tá bom? Qualquer momento eu volto, se vocês quiserem. Ah, maravilha. Pode Perfeito. fazer qualquer coisa.
Então, gente, o Guilherme não falou agora no final, mas eu falo: curte, compartilha, faça tudo que a internet manda, porque a internet manda, certo? Então, finalizamos aqui o nosso 56º episódio do Ciência Deriva Podcast. Hoje ainda é segunda-feira para a gente que, né, no presente, tem o dia inteiro pela frente, menos para o Guilherme. Então, gente, muito obrigado e até a próxima! Este foi o podcast Ciência à Deriva, uma produção de Arline Gomes, Bianca Castro, Bruna Nascimento, Ellen Guerra, Guilherme Cavalcante, Jaqueline Bernardes, Cadu Tolucci, Luana Mateus, Lorena Chaves, Maiara Maia, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo. O Ciência à Deriva é vinculado à Universidade Anhembi Morumbi, à Unesp e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!